A claridade da manhã filtrava-se pelas amplas janelas do quarto, tingindo as paredes imaculadas com um tom suave de rosa. Rodion Viktorovich já estava de olhos abertos havia um quarto de hora, observando as partículas douradas que dançavam nos raios de sol. O despertador soaria dali a 5 minutos, um hábito estranho, herdado da infância, quando o pai lhe ensinava: quem acorda primeiro domina o jogo. Esticou o braço em direção à mesa de cabeceira, onde o visor do seu BlackBerry Bolt piscava com 7 mensagens não lidas. 2 da China, provavelmente relatórios sobre os últimos lotes de teste. 5 internas, análises, resumos e pedidos de assinatura. O mundo nunca dormia. Depois da crise de 2008, cada decisão pesava mais. O único resquício de tradição em sua rotina hipermoderna era o ritual matinal do barbear com lâmina de segurança. O terno Hugo Boss, impecavelmente ajustado, realçava a silhueta atlética de um homem de 40 anos. A gravata azul escura com um discreto padrão geométrico transmitia a mensagem certa, formal o suficiente para negociar com os chineses, luxuosa o bastante para impressionar a Rosneft. Os punhos de ouro branco com minúsculos diamantes, presente do pai aos 30 anos, quando a Northern Aurora entrou para o seleto grupo das maiores traders de petróleo do país, brilhavam discretamente. O café da manhã foi ignorado. O estômago, como sempre antes de reuniões cruciais, estava apertado em um nó. Apenas um café preto, forte e sem açúcar, queimou a garganta, dissipando os últimos vestígios de sonolência. Bom dia, Viktor Semyonovich ligou, anunciou Ana Dmitrievna, surgindo na porta da cozinha. A governanta vivia ali havia 7 anos, mas não substituía ninguém, algumas presenças eram insubstituíveis. O que o pai queria? Rodion deixou a xícara de lado e pediu que retornassem a ligação antes das 10. Algo sobre documentos para os chineses. Ele assentiu. Mesmo afastado dos negócios, o pai mantinha as rédeas da empresa, especialmente agora quando cada contrato valia ouro. O BMW X6 preto aguardava na porta, imponente e pronto para arrancar. Moscou despertava em um mar de luzes, movimento e pressa. Hoje pelo cinturão de Kutuzov, ordenou Rodion, mergulhando no celular. Depois, à margem do rio. Queria verificar o trânsito após as obras de reformulação. A cidade se transformava. A crise havia abalado a todos, mas a vida seguia. Novos prédios erguiam-se, estradas eram abertas. Moscou, como um formigueiro gigante, absorvia os abalos e os convertia em uma nova realidade. Uma das mensagens informava que a empresa de Hong Kong estava disposta a aumentar os volumes de compra em 50% após as entregas piloto bem-sucedidas. Rodion permitiu-se um leve sorriso. Os chineses, com seu faro aguçado para oportunidades, haviam sentido a fragilidade do mercado russo pós-crise e agora compravam tudo o que podiam. E se eles soubessem do interesse da Rosneft? Sim, o dia prometia ser complexo, mas cheio de possibilidades. Os 38 andares do Centro Empresarial Imperial erguiam-se como uma torre de Babel moderna, desafiando o céu de outubro. Vidro e aço, símbolos de uma era de ambições globais e riscos na mesma proporção. A Northern Aurora ocupava os 3 últimos andares, alto o suficiente para observar a cidade de cima, literal e metaforicamente. Rodion saiu do carro, dando as últimas instruções ao telefone para seu braço direito. Confira os cálculos da segunda opção e prepare um plano alternativo de entrega via Vladivostok. Se pedirem desconto acima de 5%, já sabe o que fazer. Estarei no 37º em 20 minutos. O segurança da entrada cumprimentou-o com um aceno respeitoso. As portas giratórias o conduziram em silêncio ao vestíbulo de mármore. Caminhava com passos firmes, como quem sabe exatamente onde pisar e por quê. Um dia comum na vida de um executivo de sucesso na Rússia pós 2008. Foi então que a viu. Uma menina, talvez 9 ou 10 anos, estava encostada em uma coluna, afastada do fluxo de pessoas. O casaco cinza, claramente reformado de uma peça adulta, caía em dobras desajeitadas sobre seu corpo frágil. Os sapatos gastos, rachados nas dobraduras, mas meticulosamente limpos. Os cabelos presos em um rabo de cavalo simples, sem enfeites ou laços coloridos. Nada ali denunciava uma criança de família abastada. Algo naquela cena arranhou sua consciência. A segurança do Imperial era conhecida por sua inflexibilidade. Mendigos, visitantes sem propósito ou pessoas fora do padrão eram prontamente removidos, sem cerimônia. O que aquela menina fazia ali? E por que os 3 guardas visíveis fingiam não percebê-la? Rodion diminuiu o passo. A garota observava atentamente o rosto de cada homem que entrava como se buscasse algo ou alguém. Na mão apertava um pequeno objeto,
uma fotografia com a qual parecia comparar os transeuntes. Quando seus olhares se cruzaram, ela estremeceu. Nos olhos dela, um lampejo de reconhecimento foi substituído por uma determinação que o atingiu como um soco no estômago. Aquela resolução não deveria existir nos olhos de uma criança. Ela deu um passo à frente, bloqueando seu caminho até os elevadores. Desculpe, disse, com uma voz baixa, mas surpreendentemente firme. O senhor é Rodion Viktorovich Danilin? Ele parou. Atrás dele, os dois seguranças ficaram imóveis, prontos para intervir. Sim, sou Danilin. E você é? A menina inspirou fundo, como se estivesse prestes a mergulhar em águas geladas. O senhor não precisa de uma filha. O tempo congelou. O burburinho do saguão, as conversas, os toques de telefone, tudo se apagou, dando lugar a um silêncio ensurdecedor. O que você disse? Sua voz saiu como um rosnado rouco. Perguntei se o senhor não precisa de uma filha, repetiu ela, um pouco mais alto. Mamãe disse que o senhor não tem filhos. Eu sei fazer ovos mexidos, arrumar a casa e até lavar roupa. Na máquina lavo bem, a mão não sai tão bom. Falava com seriedade, como em uma entrevista de emprego, listando suas habilidades como mercadorias à venda. Não havia medo nem súplica em seus olhos, apenas uma expectativa séria pela resposta. Rodion ajoelhou-se lentamente, ficando na mesma altura que ela. Pela primeira vez em anos, não soube o que dizer. Milhares de palavras giravam em sua mente, mas nenhuma parecia adequada. Como você se chama? Conseguiu perguntar. Darina. Uma única palavra, mas que o atingiu com mais força que qualquer golpe. Darina, um nome que ecoava a outro, aquele que ele tentará apagar havia 9 anos. Quantos anos você tem, Darina? 8,5. Ela se endireitou orgulhosa, como se fosse uma idade significativa. Em breve farei 9. Nascida no início de 2001. De repente uma imagem surgiu em sua memória. 9 anos antes, Mira havia chegado à sua casa na primavera de 2000. Uma estudante bonita e orgulhosa do curso de pedagogia, que trabalhava como doméstica para pagar os estudos. Após o default de 1998, muitos se viravam como podiam. Sua família, em uma aldeia distante da Moldávia, havia falido. A bolsa não era suficiente nem para o aluguel do alojamento. Mira não era como as outras empregadas. Lia Dostoiévski no original, falava 3 idiomas e sonhava em ser professora. As crianças são o futuro que podemos tornar melhor, costumava dizer. Sua esposa, Ala, brincava que Mira era culta demais para limpar seus quartos. Até aquela noite nebulosa de outubro de 2000, quando Ala viajou para Paris. Uma semana havia se passado. Rodion voltou para casa mais cedo que o habitual, encharcado e tremendo de frio. Mira preparou-lhe chá com hortelã e mel, como fazia sua avó. Falavam sobre livros, sobre música, sobre sonhos, sobre como a vida era injusta ao obrigar pessoas inteligentes e talentosas a servirem os ricos e bem-sucedidos. Em suas palavras não havia inveja, apenas a amarga constatação de um fato. E então aconteceu o que nunca deveria ter acontecido. Uma noite que ambos juraram esquecer. Rodion Viktorovich, a voz da menina o trouxe de volta à realidade. O senhor não respondeu. Não quer a filha? Ele olhou para aqueles olhos sérios, da cor de um céu tempestuoso, exatamente iguais aos seus. O mesmo queixo teimoso com uma covinha quase imperceptível. As mesmas maçãs do rosto altas. Onde está sua mãe? Perguntou, sentindo a garganta seca. Uma sombra passou pelo rosto de Darina. Minha mãe morreu há 1 mês. Câncer. Ela pronunciou a palavra com a mesma naturalidade com que falava sobre a lavagem de roupas. Só tenho a vovó na Moldávia, mas ela é idosa e doente. E ainda tem a tia Lena, da assistência social. Ela disse que se o senhor não me levar, vou para um orfanato. Todo mundo de Rodion Danilin, empresário de sucesso, dono de uma das maiores empresas de comércio de petróleo, milionário, desabou em um instante. Soterrado pelo peso da pergunta de uma menina de casaco cinza, que se oferecia como um produto capaz de fazer ovos fritos e operar uma máquina de lavar. Quem te trouxe aqui? Perguntou, olhando ao redor. Ninguém. Eu vim sozinha. Sua mãe tinha uma foto sua com autógrafo e o endereço da empresa. Ela nunca me disse quem era meu pai, mas, antes de ir embora, falou que eu me pareço com o senhor. E que, quem sabe, talvez o senhor queira me levar para que eu não vá para o orfanato. Não havia reprovação nem esperança em sua voz, apenas a calma aceitação de um destino, qualquer que fosse. Rodion sentiu um nó na garganta. Você quer café da manhã? Perguntou, a primeira coisa que lhe veio à mente. A menina sentiu-o insegura. Não como desde amanhã, mas não é grave. Já estou acostumada. Rodion levantou-se lentamente e estendeu a mão. Vamos. Primeiro o café da manhã, depois resolvemos o resto.
A pequena mão deslizou hesitante para a dele. Seus dedos estavam gelados, apesar do ar quente do saguão. Então o senhor vai me levar? Perguntou ela. E pela primeira vez, um tom de esperança infantil ecoou em sua voz. Não sei, respondeu Rodion com honestidade. Mas juro que nunca te mandarei para um orfanato. Pela primeira vez em anos, ele fez uma promessa da qual tinha absoluta certeza. O mundo ao seu redor mudava em uma velocidade vertiginosa. As bases ruíam, as regras eram reescritas. Mas uma coisa permanecia imutável, a simples pergunta de uma menina que havia mudado tudo para sempre. Os lustres de cristal do Metropol refletiam-se nos talheres polidos até brilhar. Garçons de camisas brancas impecáveis e coletes deslizavam entre as mesas como servos invisíveis de um conto de fadas. Painéis de madeira entalhada, espelhos em molduras douradas pesadas, flores frescas em vasos antigos. Tudo respirava aquele charme moscovita especial que nem revoluções, nem perestroika, nem crises econômicas haviam conseguido destruir. Rodion escolheu uma mesa no fundo do salão, semi-oculta por uma palmeira em um vaso. Ligou para seu vice, adiou as reuniões para o dia seguinte, alegando circunstâncias familiares imprevistas. A palavra familiares queimou sua língua com uma amargura desconhecida. Darina sentava-se à sua frente, costas retas, mãos cruzadas sobre os joelhos. O casaco cinza estava cuidadosamente pendurado no encosto da cadeira, as dobras alisadas. Por baixo, vestia um simples vestido marrom com gola branca, um uniforme escolar barato, mas impecavelmente passado. Escolha o que quiser, disse Rodion, entregando-lhe o cardápio em uma pasta de couro. A menina pegou a pasta com as duas mãos como se fosse um livro precioso e começou a examinar o conteúdo, movendo os lábios em silêncio ao ler os nomes franceses desconhecidos. Não sei o que é gostoso aqui, admitiu, levantando para Rodion aqueles olhos sérios. O que você costuma comer no café da manhã? Papinha, respondeu Darina. Às vezes ovos fritos, se eles não estiverem muito caros. Aos domingos, minha mãe fazia panquecas com recheio de tvorog. Sua voz tremeu ao dizer mãe, mas o rosto permaneceu impassível. Só os dedos, apertando o cardápio, ficaram brancos de tensão. Rodion chamou o garçom. Papinha de aveia com frutas, panquecas com tvorog e mel, suco de laranja espremido na hora e chocolate quente para a jovem dama. Para mim, só café. O garçom assentiu com respeito e desapareceu, deixando-os a sós em um silêncio constrangedor. Você fala russo muito bem, disse Rodion, finalmente tentando iniciar uma conversa. Minha mãe sempre falava comigo em russo, embora com a vovó Clara elas falassem muito em moldavo, explicou Darina. Ela dizia que o russo abre portas para um mundo maior. Daria aulas de russo e literatura se... A menina calou-se, baixando os olhos. Se o quê? Perguntou Rodion com suavidade. Darina suspirou fundo. Se a tivessem aceitado na escola. Mas depois daquele escândalo na casa do senhor, ninguém mais queria minha mãe como professora. Em todo lugar pediam uma referência do último emprego. E a esposa do senhor. Ela fez uma pausa. Ela escreveu que minha mãe era ladra. Rodion sentiu um frio no estômago. Lembrava-se daquele dia em que Ala, voltando de Paris antes do previsto, encontrou Mira em sua casa. O escândalo terrível, as acusações, as ameaças de chamar a polícia. Mira, orgulhosa e ereta, ouviu tudo em silêncio, juntou suas coisas e foi embora. Ala proibiu que seu nome fosse mencionado naquela casa, e depois veio o divórcio, a divisão de bens, a batalha pela empresa. Naquele turbilhão, Rodion perdeu Mira de vista. Ou fez questão de perdê-la. Minha mãe trabalhava em 3 empregos, continuou Darina, alisando meticulosamente o guardanapo no colo. De manhã vendia coisas no mercado, à tarde lavava pratos em um café e à noite fazia faxina em escritórios. Às vezes ficava dias sem dormir. A vovó ajudava com as tarefas de casa enquanto podia andar. O garçom voltou com a bandeja. Os olhos de Darina arregalaram-se ao ver a pilha de panquecas decoradas com frutas frescas e um ramo de hortelã. A menina pegou o garfo e a faca com uma elegância que parecia de quem sempre jantara no Metropol. Costas retas, cotovelos afastados da mesa, guardanapo cuidadosamente desdobrado. Foi sua mãe que te ensinou as maneiras à mesa? Perguntou Rodion, observando como ela cortava pequenos pedaços da panqueca. Sim, assentiu Darina. Ela dizia que os modais não dependem da espessura da carteira. Às vezes brincávamos de ser aristocratas. Cobríamos a mesa com nossa única toalha, acendíamos uma vela e jantávamos como em um restaurante. Mesmo que o jantar fosse só batata com arenque, ela falava isso sem autocomiseração ou ressentimento. Rodion olhava para aquela pequena mulher dentro de um corpo de criança e sentia crescer dentro de si um nó de amargura e culpa.
Conte-me sobre sua mãe, pediu. Como ela era? Darina pousou o garfo e refletiu, como se escolhendo as palavras. Minha mãe era forte. Mesmo quando estava difícil, ela sorria. Dizia que o sorriso não custa nada, mas dá muito. Lia livros para mim antes de dormir, mesmo quando caía de cansaço, e cantava canções de ninar, moldavas russas até francesas. Tinha uma voz bonita. A menina fez uma pausa, então acrescentou. Às vezes, ela me mostrava uma foto sua da revista Camirsante. Havia uma matéria sobre o senhor, quando sua empresa resistiu à crise de 2008, continuou Darina, como se repetisse palavras gravadas na memória. Ela dizia, esse é um homem bom. Só teve uma esposa ruim, que me difamou. Minha mãe nunca o culpou por nada. A frase atingiu Rodion como um tapa. A mulher que ele havia demitido com desonra, que fora privada de futuro, ainda encontrava forças para falar bem dele. A dor na voz da menina era quase física, mas ela prosseguiu, mantendo a compostura de quem já aprendeu a lidar com o insuportável. E quando sua mãe adoeceu? Perguntou Rodion, forçando a voz a permanecer estável. O rosto de Darina escureceu. Ela baixou os olhos para as mãos, como se as palavras pesassem demais. Há 1 ano. Por muito tempo, ela não nos contou nada, nem a mim nem à vovó. Continuava trabalhando, mesmo quando já estava pálida e magra demais. Depois, vieram as dores fortes. Minha mãe tinha medo de médicos. Dizia que os exames eram caros e que não tínhamos dinheiro. A menina engoliu em seco. Quando a levaram de ambulância, disseram que o câncer já estava em todo lugar. Ela pronunciava aquelas palavras com uma frialdade adulta, como se já tivesse aprendido que algumas coisas não têm conserto. Rodion apertou a ponte do nariz, sentindo o peso de cada sílaba. O tratamento custava 1,5 milhão de rublos, continuou Darina. Vovó e eu colocamos um anúncio na internet. Conseguimos 80 mil. As pessoas davam o que podiam. 1,5 milhão. A quantia que ele gastava em um jantar de negócios com parceiros. Um valor que poderia ter salvado uma vida. Antes de morrer, minha mãe falou de você, disse a menina, agora olhando diretamente para ele. Ela nunca tinha me dito quem era meu pai. Só que era um homem bom, mas que não podíamos incomodá-lo. Darina puxou um envelope desgastado do bolso do casaco. Então, naquela noite, ela me deu isso. Disse, você se parece com ele, filha. Talvez ele queira te levar. Dentro havia uma foto sua e o endereço da empresa. O garçom retirou os pratos vazios. Darina tomou o último gole do chocolate quente e enxugou os lábios com a guardanapo, em um gesto cuidadoso, quase cerimonioso. E onde vocês moram agora? Perguntou Rodion. Em Mitch. Eles alugavam um quarto. A avó quase não conseguia se levantar, artrite e problemas no coração. Se quiser, posso mostrar. Vamos, disse Rodion, assentindo. Pagou a conta, deixando uma gorjeta generosa, e se levantou. Darina observou o BMW preto com curiosidade, mas entrou no banco de trás com a mesma naturalidade com que entraria em um ônibus comum. Deu o endereço e Mikhail, após um rápido olhar no retrovisor para o patrão, dirigiu-se para os subúrbios de Moscou. À medida que se afastavam do centro, a paisagem mudava. Os arranha-céus reluzentes e as mansões restauradas davam lugar a prédios de concreto cinzento, com fachadas descascadas. Estacionamentos lotados de carros importados de luxo eram substituídos por pátios onde ladas enferrujadas dividiam espaço com modelos populares estrangeiros. Quanto mais avançavam, mais nítida ficava a Rússia real de 2009, um país ainda se recuperando da crise, onde a maioria vivia de um jeito que Rodion Daniilin jamais experimentara. É aquele prédio, apontou Darina. Um bloco de 9 andares, típico da era soviética tardia. Tinta descascando, asfalto esburacado no pátio, um balanço torto na área de recreação. O cheiro de gatos e repolho cozido os recebeu na entrada. O elevador estava quebrado havia 3 semanas, explicou a menina. Subiram a pé até o 6º andar. O quarto era minúsculo, não mais que 15 metros quadrados. Junto à janela, uma cama de solteiro onde jazia uma mulher idosa, de rosto magro e mãos deformadas pela artrite. Ao lado, uma mesinha de cabeceira abarrotada de remédios. No canto, uma geladeira pequena, um fogareiro elétrico e uma pilha de livros no chão. Atrás de um biombo, adivinhava-se um segundo colchão. Apesar da pobreza, o ambiente estava impecavelmente limpo. Uma gerânio florescia na janela. Reproduções baratas de quadros e fotos em molduras caseiras decoravam as paredes. Vovó, olha quem eu trouxe, disse Darina, correndo até a cama. A idosa tentou se erguer nos travesseiros, as mãos trêmulas lutando contra o peso do próprio corpo. Bom dia, cumprimentou com uma voz baixa, mas firme, carregada da dignidade de quem já viveu muito.
Desculpe não me levantar. Sou Clara Mikhailovna. Rodion Daniilin, apresentou-se ele, aproximando-se. Eu sei, respondeu a velha senhora com um leve aceno de cabeça. Você é igual à foto. E Darina se parece com você. Um silêncio pairou no ar. Rodion observou o quarto, os móveis esparsos, o papel de parede rachado, o teto enegrecido pela foligem. 15.000 rublos por mês por aquele espaço. 1/3 do que custava seu terno. Darinocha querida, nos traga um chá, pediu Clara Mikhailovna. A menina assentiu e se movimentou junto ao bule elétrico sobre a comoda. Minha filha trabalhou muito para que Darina não precisasse de nada, disse a avó baixinho, enquanto a neta se afastava. Mira era talentosa. Sonhava em ser professora. Tinha um dom para lidar com crianças. Ela fez uma pausa. Depois daquela demissão, nunca mais se recuperou. Uma pedagoga brilhante, perdida. Não havia acusação em suas palavras, apenas a amargura de uma injustiça que não podia ser desfeita. Ela nunca reclamava, continuou a idosa. Dava tudo de si para a filha e para mim, uma velha inútil. Quando adoeceu, só pensava no que seria de Darina. Temia que a mandassem para um orfanato. Darina voltou com 2 xícaras em uma bandeja gasta. Desculpe, só temos chá de saquinho. E o açúcar acabou. Não tem problema. Tomo sem açúcar, respondeu Rodion, recebendo a xícara. Era um quarto com uma cama afundada e uma gerânio florescendo na janela. Era uma velha doente com um olhar nobre. Era uma menina pequena servindo o chá com a solenidade de uma anfitriã em um palácio. Um mundo paralelo ao seu, que até então nunca havia cruzado com o dele. Sua mãe sempre disse que você era um homem bom, repetiu Clara Mikhailovna, fixando-o com um olhar penetrante. Ela não guardava rancor, culpa das circunstâncias. Uma pausa. E você? A velha sorriu fracamente. Eu? Ah, meu filho, já estou velha demais para ódios. A vida põe cada coisa em seu lugar. Você está aqui agora. Significa que era para ser assim. Darina estava junto à janela, observando as crianças que chutavam uma bola entre os garagens de metal. A luz do sol incidia sobre seus cabelos escuros, criando um halo em torno de sua cabeça. De perfil, era a imagem viva da mãe. Rodion sentiu o ar faltar. Terminou o chá, colocou a xícara de lado e se levantou com determinação. Arrume suas coisas, as 2. Vocês vão morar comigo. A porta do escritório abriu-se com violência. Isabela entrou como um furacão, os cabelos perfeitamente penteados pela manhã agora desalinhados, os olhos faiscando uma fúria que mal cabia em seu rosto anguloso. 38 anos, vestido Chanel de linho claro, maquiagem impecável apesar da hora tardia. Nada disso conseguia disfarçar a tempestade que se formava por trás daqueles traços aristocráticos. Rodion, você perdeu o jantar, começou ela, mas a frase morreu em seus lábios ao ver a estranha procissão que o acompanhava. O que é isso? Quem são essas pessoas? Seu olhar deslizou por Darina, encolhida ao lado da avó, depois pela figura curvada de Clara Mikhailovna, pelos malas gastas que o marido carregava. Os olhos se arregalaram, as sobrancelhas arquearam-se em uma pergunta muda. Era como se o mundo tivesse virado de cabeça para baixo em questão de segundos. Esta é Darina, apresentou Rodion com uma calma que custava manter. E sua avó, Clara Mikhailovna. Elas ficarão conosco por algum tempo. Isabela recuou um passo. Seu rosto esculpido, sempre tão controlado, contorceu-se em uma careta de incompreensão. Ficarão conosco? Repetiu, como se as palavras fossem um insulto. Você enlouqueceu? Mudou para o francês, o idioma que usavam quando não queriam ser entendidos pela criada. Era a língua das brigas íntimas, das verdades que não podiam vazar. Mais uma de suas obras de caridade? Primeiro esses orfanatos. Agora você traz mendigos para dentro da nossa casa. Até onde vai esse seu delírio? Rodion respondeu no mesmo idioma, forçando a voz a permanecer firme. Falaremos depois. Agora elas estão exaustas e com fome. Virou-se para Anna Dmitrievna, a governanta, que espiava da porta da cozinha. Anna Dmitrievna, por favor, mostre os quartos de hóspedes no 2º andar e leve o jantar para lá. Isabela agarrou-o pelo braço quando ele se dirigiu à escada. Igor, sibilou, usando o nome que só empregava em momentos de raiva extrema. Explique agora o que essa trapo está fazendo em minha casa. A voz ecoou pelo hall de mármore. Darina estremeceu e, por instinto, apertou-se contra a avó. Clara Mikhailovna, apesar da dor nas articulações, endireitou as costas e ergueu o queixo com uma dignidade que nem a idade nem a pobreza haviam conseguido quebrar. Não agora, Isabela cortou Rodion, libertando o braço com um movimento seco. Prometo que explico tudo. Mas depois... Acompanhou Darina e Clara até a escada, entregando-as aos cuidados da governanta.
Só então se virou para a esposa, indicando com um gesto imperioso a direção do seu escritório. 15 minutos mais tarde, a biblioteca no primeiro andar era o único cômodo da casa que de fato refletia quem ele era. Painéis de carvalho escuro, estantes do chão ao teto repletas de livros, um mapa antigo do mundo na parede. Ali não havia o minimalismo frio que dominava o resto da mansão. Ali cheirava a couro envelhecido, a conhaque bom e ao leve aroma de tabaco, sua única fraqueza herdada do avô, uma velha cachimba que acendia em noites de insônia. Isabela irrompeu no escritório sem bater. Os cabelos antes impecáveis, agora desgrenhados. Os olhos antes calculistas, agora lançando raios. Quem são elas, Rodion? Exigiu. Arranjou uma amante e resolveu trazê-la para dentro de casa? Uma putana qualquer? Ele franziu o senho ao ouvir a vulgaridade. Isabela, filha de um diplomata francês e de uma ex-bailarina russa, geralmente zelava por sua linguagem. Aquela situação claramente havia lhe roubado o controle. Sente-se, indicou ele, apontando para a poltrona à sua frente. E ouça. Ela obedeceu a contragosto, sentando-se na beirada do assento, os braços cruzados sobre o peito como um escudo. Darina, disse Rodion, olhando-a nos olhos sem pestanejar. É minha filha. O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia possível cortá-lo com uma faca. Que absurdo é esse? Conseguiu articular Isabela por fim. Você não tem filhos. Tenho. Ela tem 9 anos. Fez uma pausa. Sua mãe, Mira Cadrianu, trabalhou aqui como empregada doméstica em 2000. Você deve se lembrar dela. O rosto de Isabela empalideceu. Os braços, cruzados em um gesto de defesa instantes antes, caíram inertes sobre os joelhos. Aquela moldava que roubava minhas joias, murmurou. Ela nunca roubou nada, corrigiu Rodion baixo. E você sabe disso. Isabela levantou-se como se tivesse levado um choque. Você está me acusando de mentir? O bracelete foi encontrado no quarto dela. Eu mesma vi, porque você mesma o colocou lá. Ele esfregou a ponte do nariz, cansado. Mas agora não é sobre isso. Mira morreu há 1 mês, de câncer. Sua filha, minha filha, ficou órfã. Só tem uma avó doente, que mal consegue cuidar de si mesma. Isabela afundou de volta na poltrona. Seu rosto tornou-se uma máscara de alabastro, sem cor, sem vida. Você, tem certeza de que é sua? Os resultados do DNA sairão em 2 dias, mas não preciso deles. Sua voz não deixava margem para dúvidas. Ela é minha cópia. Os mesmos olhos, o mesmo queixo. Fez uma pausa, então acrescentou, quase em um sussurro, e não permitirei que vá para um orfanato. Isabela olhava para ele como se o visse pela primeira vez. Nos seus olhos, um lampejo de medo, rápido substituído pela fúria. E agora? Ironizou. Vai fazer de conta que é o pai carinhoso? Trouxe para nossa casa a bastarda dessa. Não se atreva, cortou Rodion, a voz baixa e perigosa. Não ofenda nem a criança nem a mãe dela. Principalmente considerando que você destruiu a vida de Mira. Ela ergueu o queixo, desafiadora. Eu protegi nosso casamento. Ela o seduzia. Eu via como você olhava para ela. Nosso casamento? Riu ele, amargo. Aquele em que dormimos em quartos separados há 6 anos? Onde nos vemos só em jantares oficiais? Onde você gasta meu dinheiro e eu me escondo de você no trabalho? Balançou a cabeça. Quero a verdade, Isabela. Toda a verdade. Sobre o que aconteceu há 9 anos. Na manhã seguinte, Rodion ligou para Machim Borisovich Krylov, detetive particular cujos serviços a empresa utilizava para verificar a idoneidade de parceiros. Assunto urgente, disse, sem entrar em detalhes. Pessoal, preciso de uma investigação completa sobre Mira Cadrianu. Trabalhou aqui como empregada doméstica em 2000. Preste atenção especial aos eventos de outubro e novembro daquele ano. Hesitou. E verifique os arquivos de vigilância da minha antiga casa. O sistema foi instalado depois do assalto aos Petrov. Krylov, ex-investigador do MVD, não se surpreendia com nada. Seu cinismo não deixava espaço para mistérios que não pudessem ser desvendados, dado tempo e dinheiro suficientes. Farei, respondeu seco. Os resultados estarão prontos amanhã. Rodion passou o dia dividido entre a empresa e as novas moradoras da casa. Um médico foi chamado para Clara Mikhailovna, que recebeu um plano de tratamento. Darina permanecia quieta no quarto de hóspedes com medo de sair e esbarrar na dona da casa. Isabela trancou-se em seus aposentos alegando enxaqueca. Ao anoitecer do dia seguinte, Krylov chegou com uma pasta grossa de documentos e um pendrive. Tudo o que conseguia encontrar, anunciou, espalhando os papéis sobre a mesa do escritório. Mira Cadrianu, nascida em 1979, natural de Kodrine, Moldávia, URSS.
Veio para Moscou em 1998, entrou na faculdade de pedagogia. Depois do default a família faliu, ficou sem apoio, trabalhou onde podia. Veio parar aqui por indicação de sua tia, Sofia Andreevna. Mira fazia uns bicos de tradução para ela do moldavo. Tirou um documento amarelado. Isto aqui é interessante. Um exame de gravidez de 15 de novembro de 2000. Positivo. 3 semanas, ou seja, concepção no final de outubro. O rastro sumia até 2001, quando Mira conseguiu emprego como faxineira em um shopping na região de Taganka. Em 2002, registrou o nascimento de Darina Kadrianu, pai, não declarado. Rodion examinou os papéis em silêncio. Era a confirmação de suas suspeitas. Darina havia sido concebida naquela única noite em que ele e Mira estiveram juntos. E o vídeo? Perguntou, levantando os olhos para o detetive. Krylov inseriu o pendrive no computador. Você teve sorte de não trocar o sistema de segurança por quase um ano. Os arquivos estão intactos. Na tela apareceu uma imagem em preto e branco do corredor da antiga casa. A marcação de tempo indicava a madrugada de 5 de novembro de 2000. Isabela, envolta em um ralo de seda, olhava furtivamente para os lados enquanto se dirigia ao quarto da empregada, no fundo da ala dos serviços. Na mão apertava algo que brilhava. 3 minutos depois, saiu de mãos vazias. Um bracelete de diamantes, murmurou Krylov com um riso seco. Clássica armadilha. Já vi isso centenas de vezes. Rodion desligou o vídeo. Dentro dele espalhava-se um vazio gelado. Sempre soube a verdade lá no fundo. Mas ver a prova de como sua esposa destruíra friamente a reputação de uma mulher inocente era outra coisa. Havia mais. Krylov retirou da pasta um caderno escolar desgastado, de capa azul desbotada. O diário de Mira para Adrian. Encontrara-o entre as coisas dela, guardadas por uma colega do alojamento estudantil. Parecia que nem tudo fora transferido para Mitichi. Rodion pegou o caderno com cuidado, como se ele pudesse desmanchar-se ao toque. Obrigado, Machim Borisovich. Mande a conta como sempre. Quando o detetive saiu, Rodion ficou muito tempo olhando para a capa azul, com seu desenho apagado pelo tempo. Depois, abriu lentamente a primeira página. A caligrafia era impecável, quase artística. Anotações em russo, com algumas inserções em moldavo que ele não entendia. Folheou as páginas, detendo-se em trechos. 3 de dezembro de 2000. Segundo mês. As náuseas matinais são insuportáveis. Juro a mim mesma que nunca direi a ele. Ele tem sua vida, agora eu tenho a minha. Minha mãe chora todas as noites, com medo de que me deportem. Mas eu aguento. Pelo bebê. 15 de março de 2001. Consegui o certificado de parto. Arrumei emprego como faxineira no turno da noite. De dia, estudo. De noite, trabalho. De manhã e à tarde, as contrações. Acho que essa criança será tão teimosa quanto o pai. Nunca desiste, mesmo quando o mundo está contra. 7 de agosto de 2001. Darina nasceu hoje. 3,200 kg, 52 centímetros. A menina mais linda do mundo. Ela é tão parecida com ele. Os mesmos olhos cinzentos, o mesmo queixo firme. Quando olha para mim, vejo ele. Não sei se é uma bênção ou uma maldição. Rodion passou mais algumas páginas até encontrar os últimos registros. 15 de março de 2009. Darina voltou a perguntar pelo pai. Mostrei uma foto dele em uma revista. Disse que é um homem bom, só não sabe de sua existência. Como explicar a uma criança de 9 anos que seu pai é rico e bem-sucedido? 28 de maio de 2009. O médico disse, o tempo está acabando. Darina não sabe o quão grave é, mas é esperta e entende. Ontem trouxe-me chá e disse, mãe, não se preocupe, eu cuido de mim mesma. Tem 9 anos e já pensa como adulta. 20 de junho de 2009. Última anotação. Dei a Darina o endereço de Rodion e disse, se as coisas ficarem muito ruins, vá até ele. Ele é justo. Talvez reconheça nela a filha. Ela é tão parecida com ele. Os mesmos olhos, o mesmo queixo teimoso. Perdoe-me, Rodion, por não ter contado a verdade antes. Cuide da nossa menina. Rodion fechou o caderno com força e fechou os olhos. Diante dele, como um filme, surgiu a noite de outubro que tanto tentará apagar da memória. A chuva batia nas janelas, o vento uivava na chaminé. Ele estava no escritório, fixando a tela do computador, onde gráficos de ações despencavam em vermelho. Os efeitos da crise de 1998 ainda se faziam sentir, apesar dos 2 anos passados. Muitos amigos haviam falido, perdido tudo. Rodion resistia, mas cada dia era uma batalha. Isabela voara para Londres após mais uma briga. Ela era categórica, não queria filhos.
Dizia que a gravidez arruinaria sua silhueta, que crianças eram um peso para a carreira, que ainda havia tempo. Mas no fundo Rodion desconfiava. Ela simplesmente não queria dividir sua atenção com ninguém. Ele serviu-se do terceiro uísque da noite. A cabeça latejava, os pensamentos embaralhavam-se. Alguém bateu levemente à porta. Entre respondeu sem virar-se. Mira entrou em silêncio, com uma bandeja nas mãos. Desculpe incomodá-lo, Rodion Viktorovich. Pensei que talvez estivesse com fome. Preparei chá com hortelã e mel. Colocou a bandeja sobre a mesinha ao lado da lareira. À luz do fogo, seu perfil parecia esculpido em âmbar escuro. Os olhos grandes olhavam sérios com um leve traço de preocupação. Obrigado, Mira. Rodion afastou o copo de uísque. Fique um momento, por favor. Ela hesitou, depois sentou-se na beirada da poltrona à sua frente. Foi então que ele notou pela primeira vez como suas mãos eram bonitas, dedos longos, quase musicais. Como vão seus estudos? Perguntou, só para quebrar o silêncio. Bem, respondeu ela com um sorriso tímido. É difícil conciliar com o trabalho, mas estou conseguindo. O professor Sokolov diz que tenho jeito para o magistério. Quero trabalhar com crianças. É mesmo? Seu rosto iluminou-se. Sonho em dar aulas no ensino fundamental. Nessa idade, elas são como esponjas, absorvem tudo o que lhes damos. Podemos plantar nelas o amor pelo conhecimento, pela paz, pelas pessoas. Rodion observava-a fascinado. Seus olhos brilhavam ao falar de seu sonho. Naquele instante, ela lhe parecia a pessoa mais autêntica, mais bela que já conhecera. E você, terá filhos? Perguntou ela de repente e logo se enrubesceu. Desculpe, não é da minha conta. Quero, respondeu ele, baixo. Muito. Mas Isabela, ela não está pronta. Mira sentiu, compreensiva. Na minha aldeia, dizem que cada criança tem seu tempo. Não se pode apressar o destino. Conversaram por horas sobre livros, músicas, sonhos, sobre como a vida era injusta ao obrigar os talentosos a servirem aos ricos. Sobre a Moldávia de Mira, onde as parreiras cresciam até a porta de casa. Sobre a infância de Rodion em uma cidade militar, onde o pai era comandante de regimento. O uísque esfriara, o chá também. Lá fora a tempestade rugia, mas no escritório reinavam calor e quietude. Você vai conseguir, disse Mira, olhando-o nos olhos. Com a empresa, com os problemas. É forte, Rodion Viktorovich. Eu vejo isso. Ninguém jamais lhe dissera palavras assim. Não como lisonja de subordinado, não como cálculo de sócio, mas com uma fé genuína. Algo dentro dele rachou. A parede que construíra ao longo dos anos desabou. Não lembrava quem fizera o primeiro movimento. Só se recordava do sabor de seus lábios quentes com um toque de hortelã, do cheiro de seus cabelos, mistura de shampoo barato e ervas silvestres, de sua pele sedosa, ardente sob seus dedos. Fizeram amor no tapete diante da lareira com desespero como se fosse a primeira vez. E para ela de fato era. Só percebeu tarde demais, ao ver o sangue em seus dedos. Deus, Mira, por que não me disse? Ela abanou a cabeça, encostando-se a seu peito. Não importa. Eu queria. Quis você. Ao amanhecer, ela foi embora antes do sol nascer. Ele ficou deitado, olhando para o teto, sentindo-se ao mesmo tempo o homem mais feliz e o mais vil do mundo. Um bater à porta o arrancou das lembranças. Isabela estava na entrada pálida com os olhos inchados de choro. Preciso falar, disse ela baixa. Rodion indicou a poltrona em frente com um gesto. Isabela sentou-se, torcendo um lenço de seda entre os dedos. Quero saber a verdade, repetiu ele com a mesma pergunta do dia anterior. Colocou diante dela uma impressão do quadro congelado da câmera de vigilância, a imagem dela entrando sorrateiramente no quarto de Mira. Isabela olhou longo tempo para a foto, depois cobriu o rosto com as mãos. Sim, fui eu. Plantei o bracelete e depois o encontrei, quando você estava no escritório. Por quê? Sua voz era calma, quase distante, embora por dentro tudo fervesse. Vi aquele maldito teste, gritou Isabela, levantando os olhos para ele. O rosto de Isabela estava banhado em lágrimas, os traços distorcidos pela dor. Você acha que sou cega? Sua voz quebrou entre soluços. Semanas olhando para ela como um adolescente apaixonado. E ela, a santinha, desfilando por aí com aquele vestido ridículo. O corpo inteiro sacudia com o choro. Você não entende. Eu não tenho ninguém. Ninguém. Meu pai morreu quando eu tinha 20 anos. Minha mãe vive em Nice com um novo marido. Minhas amigas só existem enquanto tenho dinheiro para bancar jantares. Se você me deixar, eu viro ninguém, Rodi. Nada. Rodi observava a mulher à sua frente e pela primeira vez em anos, não via a esposa calculista e fria, mas uma criança assustada dentro de um corpo adulto.
Uma menina que, arrastada pelo mundo em malas de diplomata, nunca aprendeu a plantar raízes. Que cresceu sem saber amar, temendo qualquer laço que pudesse se romper. Isabela, sua voz era suave, mas firme. Seu medo não justifica uma vida destruída. Uma vida inocente. Eu sei, meu Deus, eu sei, ela sussurrou, encolhendo-se como se quisesse desaparecer. Mas eu estava com tanto medo. Só pensei em mim. Rodi aproximou-se e pousou a mão em seu ombro com cautela. Mira estava morta. Darina, sua filha, era uma realidade que não poderia ser apagada. E ele não a entregaria a um orfanato. Nunca. Isabela levantou os olhos vermelhos, úmidos de lágrimas e desespero. E eu? O que será de nós? Ele não respondeu. Não tinha resposta. A verdade sobre o passado, aquela que tanto evitou, agora jazia diante dele, crua e implacável. Um casamento construído sobre mentiras e medo. A vida de Mira, quebrada por uma noite de ciúme. Darina, crescendo sem pai, mas carregando uma dignidade que ele próprio havia perdido há muito. Rodi dirigiu-se à janela. No jardim junto ao lago artificial, uma pequena figura em casaco cinza observava a água. Darina olhava para o próprio reflexo, trêmulo na superfície, como se ali existisse outra menina, de um mundo paralelo. Mira estava certa. Ele conseguiria. Tinha que conseguir, pela filha que nunca conheceu, pela mulher que acreditou nele mais do que ele mesmo. As superfícies cromadas, o vidro fosco e a luz difusa da clínica de medicina do século XXI criavam uma atmosfera de bem-estar estéril, quase irreal. Rodi sentiu a mão pequena de Darina tremer na sua quando adentraram um amplo saguão. Os dedos dela estavam úmidos e gelados. Não tem nada de assustador, murmurou ele, inclinando-se para perto do rosto da menina. Só vão colher um pouco de saliva. Nem vai doer. Ela assentiu, mas seus olhos, profundos demais para uma criança de 9 anos, transbordavam um medo que não era da agulha ou do algodão. Ela não teme a coleta, compreendeu Rodi de repente. Teme o resultado. Teme que se o teste for negativo, eu a abandone. Uma enfermeira de jaleco imaculado os conduziu até a sala com a placa, pesquisas genéticas. Em 2009, os testes de DNA já eram rotina, embora ainda custassem caro. O diretor clínico, um homem corpulento de barba bem cuidada, levantou-se para recebê-los com um sorriso profissional demais. Rodi Viktorovich, que prazer! Esta é nossa paciente? Esta é minha filha, Darina, corrigiu Rodi, apertando involuntariamente a mão da menina, que retribuiu o gesto com força surpreendente. É claro, concordou o médico, embora o tom condescendente irritasse Rodi. Mas as formalidades são necessárias. Vocês entendem. Para adoção, precisamos de documentos. Não é adoção, cortou Rodi seco. É reconhecimento de paternidade. A diferença era jurídica, mas para ele, abismal. A técnica do laboratório, uma jovem de óculos que os observava com curiosidade, notou em voz baixa. O parecido é evidente. Mesmo assim, o protocolo exige confirmação oficial, explicou, entregando a Darina um pequeno recipiente plástico. É só cuspir aqui, bem devagar. A menina ouviu as instruções com atenção exagerada, assentindo nos momentos certos. Quando chegou a hora de fornecer a amostra, hesitou. Rodi percebeu e ofereceu. Quer que eu fique aqui do seu lado? Ela olhou para ele com gratidão nos olhos e assentiu. Rodi sentou-se ao lado dela, observando enquanto Darina, com cuidado quase cerimonial, enchia o frasco. A técnica elogiou. Muito bem. Fez direitinho, como uma adulta. Quando ficam prontos os resultados? Perguntou Rodi, ajudando Darina a vestir o casaco. Em 48 horas, respondeu o diretor. Entraremos em contato imediatamente. Do lado de fora da clínica, Rodi notou que a menina tremia apesar do outono ameno. Está com frio? Perguntou preocupado. Ela balançou a cabeça. Não. É só que os olhos encheram-se de lágrimas novamente. E se eles disserem que você não é meu pai? Rodi ajoelhou-se à frente dela, ficando na mesma altura de seu rosto. Ouça bem, Darina, não importa o que o teste mostrar. Você fica comigo. Não vou te levar a nenhum orfanato. Nunca. Eu prometo. Ela o encarou com uma seriedade que não combinava com sua idade. Promete de verdade? Palavra de honra. Pela primeira vez desde que se conheciam, Darina esboçou um sorriso tímido, como se tivesse esquecido como fazê-lo, mas genuíno. Algo dentro de Rodi começou a derreter, como gelo que se quebra depois de um inverno longo demais. Os 2 dias seguintes foram uma tortura de espera. Rodi cancelava reuniões com a Gazprom, esquecia-se de retornar ligações de sócios, perdia-se em pensamentos enquanto olhava para a porta fechada do quarto de hóspedes, onde Darina vivia em silêncio, como se temesse ocupar espaço demais.
Essa menina é incrivelmente educada, comentou Svetlana, a governanta, ao servir-lhe café no escritório. Ajuda com a louça, mesmo quando eu digo que não precisa. Agradece por tudo. Dá para ver que a mãe a criou direitinho. Rodi assentiu, lembrando-se de uma anotação no diário de Mira. Quero que minha filha cresça forte, mas gentil. Que saiba agradecer a vida até pelas migalhas. Como ela está? Perguntou, percebendo que em 48 horas, mal a vira. Svetlana suspirou. Triste? Sente falta da mãe, é natural. E tudo aqui é novo demais. Anda pela casa como se fosse um museu, com medo de tocar em alguma coisa. Rodi largou os papéis. Chame-a aqui, por favor. Darina entrou no escritório com passos cautelosos como se pisasse em vidro. Vestia o mesmo vestido marrom de gola branca simples, mas impecavelmente passado. Você me chamou, Rodi Viktorovich? Perguntou, parando junto à porta. Sim. Sente-se, indicou ele a poltrona à sua frente. Ela obedeceu, cruzando as mãos sobre os joelhos. Rodi a observava e pela primeira vez via-se nela, no contorno do queixo, no corte dos olhos. E Mira, nos lábios, no gesto de afastar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Como você está se sentindo aqui? Perguntou. Está confortável? Sim, obrigada. Sua voz era baixa, mas clara. Nunca tive um quarto tão grande nem banheiro só para mim. Ele hesitou. Quer alguma coisa? Livros, brinquedos? Ela balançou a cabeça. Não, obrigada. Tenho tudo o que preciso. Um silêncio incômodo pairou no ar. Rodi sentia-se deslocado. Sabia negociar com banqueiros, pressionar funcionários públicos, fechar acordos milionários. Mas uma criança de 9 anos que poderia ser sua filha, o deixava sem palavras. Darina, disse finalmente. Que tal conversarmos como pessoas próximas? De você para tu. Ela ergueu os olhos sérios. Você quer isso mesmo? Muito. Dessa vez, o sorriso dela foi um pouco mais ousado. Então, tá bom. Vou te tratar por tu. E assim, quase sem perceber, passaram 1 hora falando. Rodi perguntou sobre a escola, os amigos, os livros que ela gostava. Descobriu que Darina adorava histórias de aventuras em terras distantes. Em casa a gente não tinha muitos livros, confessou ela. Mas a mamãe me levava à biblioteca do bairro todo sábado, contou Darina, o rosto iluminando-se com a lembrança. Ela dizia que os livros são janelas para outros mundos. A gente lia juntas todas as noites, mesmo quando ela chegava exausta do trabalho. Antes de ir embora, ela perguntou de repente, com um misto de curiosidade e timidez. Posso dar uma olhada nos seus livros? Você tem tantos. Rodi levantou-se da mesa sem hesitar. Claro, escolhe qualquer um. Todos são teus agora. O telefone da clínica tocou exatos 48 horas depois, no minuto certo. Rodi estava justo diante da estante, ajudando Darina a escolher livros adequados à idade dela. Já haviam separado alguns volumes de Mark Twain e as Crônicas de Nárnia. Ao atender, apoiou o aparelho entre o ombro e a orelha enquanto retirava da prateleira superior um exemplar de Kipling. Danilin respondeu distraidamente. Rodion Viktorovich, aqui é o Dr. Savelyev da medicina do século XXI. Os resultados do seu exame estão prontos. Rodi congelou. Darina, ao seu lado, imobilizou-se também, observando-o com olhos cheios de ansiedade. Sua voz saiu áspera, quase um sussurro. Qual a probabilidade? 99,7%. Parabéns, ela é sua filha biológica. O mundo pareceu parar. Rodi ouvia apenas o próprio coração batendo forte e acelerado. Sempre soubera daquele resultado, via-o em cada traço do rosto de Darina, em cada gesto, em cada sombra de sorriso. Mas ouvir a confirmação oficial era diferente. Sua vida havia mudado para sempre. Agora ele tinha uma filha. E com ela, uma responsabilidade que não poderia ignorar. Obrigado, conseguiu dizer, mal reconhecendo a própria voz. Quando posso buscar o laudo oficial? A qualquer momento. Os documentos já estão prontos. Desligou o telefone e virou-se para Darina. Ela estava ali, apertando um livro com tanta força que os nós dos dedos branqueavam. Darina murmurou, ajoelhando-se diante dela. Eu sou teu pai. Os olhos dela arregalaram-se e dentro deles uma centelha de esperança começou a brilhar, lenta mas firme. É verdade? De verdade? O teste confirmou, mas eu já sabia. Desde o primeiro dia. De repente Darina deixou o livro cair e atirou-se aos seus braços, abraçando-o com uma força que o surpreendeu. Enterrou o rosto em seu ombro e sussurrou emocionada. Eu sabia. Nós temos os mesmos olhos. E mamãe sempre falava a verdade. Rodi a abraçou apertado, sentindo as lágrimas, as primeiras em anos, escorrerem por seu rosto.
Baixou a voz, quase em um pedido de perdão. Você me perdoa? Darina afastou-se um pouco, olhando com uma expressão confusa. Perdoar o quê, papai? Aquela palavra, papai, dita com tanta naturalidade e carinho, foi como um soco no peito, mais forte que qualquer golpe. Por não ter estado ao lado de você e da tua mãe todos esses anos, respondeu, enxugando as lágrimas. Ela balançou a cabeça, séria. Mamãe dizia, às vezes as pessoas não podem ficar juntas não porque são más, mas porque a vida acabou assim. Fez uma pausa, depois acrescentou, com uma sabedoria que o deixava sem palavras, mas agora a gente está junto. Rodi a puxou para si, escondendo o rosto em seus cabelos. Como uma mulher que viveu na pobreza, trabalhou em 3 empregos e soube que estava morrendo, conseguiu criar uma criança assim. Quantos amor e sabedoria foram necessários para que aquela menina crescesse capaz de perdoar, de entender, de amar? Sim, prometeu, a voz embargada. Agora estamos juntos. E sempre estaremos. Os raios de sol filtravam-se pelas cortinas semi-transparentes, desenhando listras douradas na sala. Isabela estava sentada junto à janela, observando o jardim, onde Darina colhia folhas caídas, organizando-as em buquês por cores, do amarelo vivo ao bordô escuro. Não é lindo? Disse ela sem virar-se, ao ouvir os passos do marido se aproximarem. Rodi parou ao seu lado. Ficaram em silêncio, observando a menina que em poucos dias havia transformado aquela casa. Vou para Paris, ficar com minha irmã, anunciou Isabela finalmente. Sua voz soava calma, quase distanciada. Por muito tempo. Talvez para sempre. Isabela, eu? Ela o interrompeu com um gesto da mão. Não, não diga nada. Vi como você olha para aquela criança. Em 3 dias você se tornou uma pessoa que eu nunca conheci. Virou-se para ele, e em seus olhos não havia raiva nem acusação, apenas cansaço e, quem sabe, um vislumbre de alívio. Sabe qual é a pior parte? Continuou. Eu entendo que você as ama. A ela e a memória daquela mulher. Suspirou. A mim você nunca amou assim. Rodi quis protestar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ela tinha razão. Seu casamento sempre fora um acordo. O sobrenome francês de Isabela abria portas nos negócios europeus, sua beleza ornava os jantares da alta sociedade. Seu dinheiro mantinha o estilo de vida a que ela estava acostumada desde a infância. Talvez esteja na hora de ambos começarmos uma vida honesta, disse ele com suavidade. Isabela assentiu. Sim, meus advogados enviarão os papéis do divórcio. Não vou pedir mais do que me é devido. Levantou-se, alisou as pregas do vestido e acrescentou, já se dirigindo à porta. Diga à menina que lhe desejo felicidade. De verdade. Rodi acompanhou-a até a entrada. Isabela hesitou no limiar, como se quisesse dizer mais alguma coisa, mas desistiu. Entrou no carro sem olhar para trás. Não havia ódio naquele gesto, apenas exaustão e talvez, os primeiros sinais de uma compreensão tardia. Quando o veículo sumiu além dos portões, Rodi voltou ao jardim. Darina estava sentada em um banco, arrumando suas preciosidades de outono. O que você está fazendo? Perguntou ele, sentando-se ao seu lado. Um herbário, respondeu ela, séria. Mamãe me ensinou que cada folha é especial, como uma pessoa. Estendeu-lhe um exemplo. Olha, esta parece uma estrela, e esta aqui, um coração. Era uma folha de bordo, de fato com a forma de um coração. Para onde foi sua esposa? Perguntou Darina de repente. Rodi suspirou. Ela não queria que a gente ficasse aqui? Não é isso, corrigiu ele. Às vezes os adultos têm relações complicadas. Isabela e eu decidimos que é melhor seguirmos caminhos separados. Por minha causa? A voz da menina tremia levemente. Não, pequena. Rodi passou o braço pelos ombros dela. Essa decisão já vinha amadurecendo há muito tempo. Às vezes as pessoas precisam de tempo para entender o que realmente querem da vida. Hesitou, então acrescentou. Ela pediu para eu dizer que deseja felicidade a você. Darina ficou em silêncio por um momento. Depois, com uma sabedoria que mais uma vez o deixou pasmo, disse. Quando mamãe estava doente, a vizinha, tia Vera, vinha nos visitar. Ela falava, a vida é como um rio sempre mudando. Hoje dói, amanhã fica mais leve. Talvez a sua esposa também fique mais leve com o tempo. Rodi olhou para a filha maravilhado. Como cabia tanta compreensão e compaixão naquele corpo pequeno? Acho que sim, concordou. E acho que a gente também. Permaneceram ali pai e filha, separados por anos de desconhecimento, mas agora unidos por algo maior que o sangue, um sentimento de pertencimento que crescia a cada instante. À sua frente estendia-se o desconhecido, assustador, porém cheio de possibilidades. Darina apoiou a cabeça em seu ombro, e naquele gesto simples havia mais confiança e amor do que em todas as palavras do mundo.
Rodi observava as folhas secas dançando lentamente sobre o jardim. A vida não era perfeita, cheia de erros, dores e arrependimentos. Mas às vezes o destino oferecia uma segunda chance, a oportunidade de resgatar o passado, de começar de novo, de construir algo verdadeiro. Vamos dar conta, murmurou. Era uma promessa à filha, e um juramento à memória da mulher que lhe dera o tesouro mais precioso de sua vida. Os dedos finos de Clara Mikhailovna tremiam enquanto folheava as poucas fotografias espalhadas sobre a capa de vinil de uma mala antiga. Rodi a observava enquanto a frágil mulher guardava com cuidado os retratos amarelados em um álbum gasto. Uma vida inteira cabia naquela pequena caixa. Nós não iremos com vocês, disse ela finalmente. A voz, surpreendentemente firme, cortou o ar como uma lâmina de aço temperado pelo tempo. Não somos mendigos. Temos nosso orgulho. Alugaremos um quarto por perto, para que Darina possa visitá-los. Seus olhos, tão semelhantes aos da neta na teimosia serena, não cediam 1 milímetro. Rodion observava-a, calculando mentalmente quanta força teria sido necessária àquela mulher frágil para resistir a décadas de privações, criar uma filha na miséria, lutar contra doenças que roubavam o fôlego, erguer-se cada manhã apesar do peso das circunstâncias. Quantas batalhas silenciosas, pensou, foram travadas dentro daquele apartamento minúsculo, enquanto o mundo seguia indiferente do lado de fora. Clara Mikhailovna, sua voz era suave, mas carregada de uma convicção inabalável. Você é família de Darina. E isso significa que também é minha família. Minha casa tem espaço suficiente para todos nós. Ela balançou a cabeça, mas o gesto já não tinha a mesma determinação de antes. Os dedos que antes tremiam ao tocar as fotografias, agora se entrelaçavam nervosos no colo. Não podemos aceitar tamanha caridade. É demais. Darina, que organizava livros sobre uma cômoda de madeira escura, aproximou-se da avó e tomou-lhe a mão entre as suas, pequena e cálida. Vovó, papai quer cuidar de nós. Uma pausa. O nome de sua mãe pairou no ar como uma bênção. Mamãe ficaria feliz. Aquelas palavras simples carregavam um peso que nem a teimosia de Clara Mikhailovna poderia suportar. A velha senhora suspirou, os ombros curvando-se levemente, como se finalmente depositasse uma carga que carregava há muito tempo. Os dedos acariciaram o xale sobre os joelhos, em um gesto que era ao mesmo tempo rendição e alívio. Você é igualzinha à sua mãe, Darinosha, murmurou. Sempre soube encontrar as palavras certas. 3 dias depois, na ala oeste da mansão de Rodion, uma ampla suíte no térreo foi preparada para Clara Mikhailovna. Uma cama hospitalar com ajuste elétrico de altura, um concentrador de oxigênio ao lado, barras de apoio no banheiro revestido de azulejos claros. Rodion supervisionou cada detalhe, a iluminação indireta que não cansava os olhos, o tapete antiderrapante junto à cama, a poltrona reclinável perto da janela, de onde se via o jardim ainda adormecido pelo inverno. Sobre a mesa de cabeceira, fotografias emolduradas. Mira aos 7 anos, sorrindo com um dente faltando. Mira no ensino médio, segurando Darina recém-nascida nos braços, os olhos brilhando de um amor que transcendia qualquer dor. Uma história de família preservada apesar de tudo. Contratou-se a enfermeira Nadieda Petrovna, ex-funcionária do Hospital Burdenko, uma mulher de mãos gentis e voz serena, capaz de acalmar até os medos mais profundos com um simples toque. Ao examinar Clara Mikhailovna pela primeira vez, ela franziu a testa, mas não escondeu a verdade por trás de um sorriso falso. Estado avançado, admitiu, ajustando o estetoscópio no pescoço. Mas ainda há o que fazer. Uma semana após a mudança, Rodion reuniu um conselho com os melhores especialistas de Moscou. Os diagnósticos soaram como sentenças: diabetes tipo 2, doença isquêmica do coração, artrite deformante. O cardiologista, um professor de cabelos grisalhos nas têmporas, afastou Rodion para um canto do consultório. O quadro é grave, disse, escolhendo as palavras com cuidado cirúrgico. Tratamento paliativo, infelizmente. Hesitou. A idade, entende? Rodion entendia. Mas via também o que os médicos não registravam em prontuários. Darina sentada à cabeceira da cama da avó todas as tardes, contando sobre as aulas na nova escola, lendo em voz alta Pushkin e Tolstói com uma clareza que fazia Clara Mikhailovna fechar os olhos, como se cada sílaba fosse um bálsamo. A menina tinha o dom de encontrar exatamente as palavras que a avó precisava ouvir, as histórias capazes de distraí-la da dor que lhe roía as articulações. Uma noite, ao passar pelo quarto de Clara Mikhailovna, Rodion ouviu a voz baixa da filha. Não era uma leitura comum. Era algo mais profundo, quase sagrado. E por longo tempo serei querido pelo povo, porque sentimentos nobres com minha lira despertei.
porque em meu século cruel cantei a liberdade. E aos caídos estendi a mão com clemência. A voz de Darina fluía melódica com uma entonação que só nasce quando alguém não apenas recita, mas vive cada palavra. Rodion congelou junto à porta entreaberta, temendo quebrar aquele momento. Sua filha de 9 anos lia o monumento de Pushkin, como se compreendesse cada camada de dor e esperança que o poeta havia tecido nos versos. No fraco clarão do abajur, o perfil de Darina parecia esculpido em mármore, sério, concentrado. Uma criança que havia conhecido cedo demais o gosto da perda e o peso da responsabilidade. Rodion a observava e entendia com uma clareza que doía. Ela sabia amar e sabia se doar. Isso não se ensina. Herda-se no sangue ou absorve-se com o leite materno. Se ela estivesse viva, a voz de Darina tremia levemente, mas os olhos brilhavam com uma determinação que não combinava com seus 9 anos. Vamos ajudar outras mães, papai. Rodion fitava a filha, atordoado não pela ideia em si, mas pela profundidade da compaixão que transbordava daquele pequeno ser. Uma criança que, depois de vivenciar sua própria tragédia, pensava não em si mesma, mas nos outros. Vamos criar um fundo, continuou Darina, as palavras ganhando força à medida que a ideia tomava forma em sua mente. E vamos chamá-lo de Esperança da Mamãe, em homenagem à minha mãe. Uma semana depois, os advogados do Aurora Boreal já haviam preparado toda a documentação. Rodion fez a primeira doação, 10 milhões de rublos, uma quantia que para muitos seria absurda, mas que para ele era apenas o início de algo maior. O anúncio da criação do fundo, voltado para famílias onde pais lutavam contra o câncer, apareceu nas principais publicações do país. A primeira beneficiada foi a família de Kátia, colega de Darina na antiga escola. Uma cirurgia de 800 mil rublos salvou a vida da jovem mãe. Foi Darina quem entregou pessoalmente o cheque à família atonita. Não é de mim, disse ela, baixando os olhos com timidez. É da minha mãe. Rodion observava a cena e os olhos lhe ardiam. Naquele momento, Darina era a própria imagem de Mira, a mesma postura altiva, o mesmo brilho de bondade nos olhos. Sabe por que eu quero ajudar os outros? Perguntou ela naquela noite, quando o pai a deitava para dormir. Porque a mamãe dizia, quando você faz o bem, ele volta para você 10 vezes maior, ponto. Ela fez uma pausa, os dedos brincando com a colcha. Não conseguimos salvar a mamãe, mas podemos salvar outras mães. E acho que ela ficaria feliz lá no céu vendo isso. Rodion afagou os cabelos da filha, sem encontrar palavras. Como explicar a uma criança que era ela, com sua alma pura e seu coração imenso, quem o havia salvado? Salvado da vaziedade, da corrida sem sentido atrás de dinheiro e status, de uma vida sem amor. O janeiro de 2010 foi excepcionalmente nevado. Moscou afundava sob montanhas de neve, e o ar gelado cintilava sob o sol como cristais. A saúde de Clara Mikhailovna, porém, deteriorava-se a cada dia, apesar de todos os esforços médicos. Ela se consumia diante dos olhos, como uma vela de cera derretendo lentamente. Na noite de 15 de janeiro, Darina acordou com um pressentimento angustiante. Desceu até o quarto da avó, onde a enfermeira Nadieda Petrovna fazia plantão. Tudo bem, querida, sorriu a mulher. Sua avó está dormindo tranquila. Mas Darina aproximou-se da cama e segurou a mão frágil de Clara. Os olhos da velha senhora abriram-se límpidos como se iluminados por uma luz interior. Darinocha, sussurrou. Que bom que você veio. A menina sentou-se na beirada da cama. Você está com dor, vovó? Clara esboçou um sorriso fraco. Não, minha flor, estou bem. Sonhei com sua mãe, ela me chamava. Darina sentiu um frio no peito. Apertou com mais força a mão enrugada. Não vá embora, vovó, por favor. Os olhos da avó transbordavam um amor infinito. Todos nós vamos embora um dia para o sol. O importante é dizer o essencial antes. Ela fez uma pausa, como se reunisse forças. Viva feliz, minha menina. Sua mãe e eu vamos olhá-la de lá. E seu pai? Ele é um homem bom. Cuide dele. A enfermeira acordou Rodion. Ele chegou correndo ao quarto de Clara quando ela já perdia a consciência. O último olhar, o último sorriso foram para Darina. Depois os olhos se fecharam, a respiração tornou-se irregular, até parar. Vovó, chamou Darina baixinho. Vovó. Nadieda Petrovna verificou o pulso e balançou a cabeça em silêncio. Rodion ajoelhou-se diante da filha. Darina, a vovó se foi. Seu coração parou. A menina olhava para ele com os olhos arregalados, cheios de lágrimas que não caíam. Eu sei, papai. Ela foi encontrar a mamãe. E então Rodion, homem forte, acostumado a crises e traições, chorou pela primeira vez na frente da filha. As lágrimas escorriam sem que ele tentasse escondê-las.
Darina o abraçou, seus bracinhos se fechando em torno do pescoço do pai. Não chore, papai. A vovó não está mais doente. Agora ela está bem. Ele a apertou contra si, sentindo o calor da filha romper a armadura de dor que o envolvia. Aquele abraço não carregava apenas tristeza, mas também um consolo, aquele que só os mais próximos podem oferecer. Enterraram Clara Mikhailovna no cemitério Troyekurovskoye, ao lado de Mira. No mármore cinza da lápide gravaram palavras simples, a mãe e a avó amada dos gratidões que ficam. Naquela noite, após o funeral, Rodion encontrou Darina na biblioteca. Ela estava sentada na poltrona grande, abraçando os joelhos, os olhos perdidos nas espirais de neve que dançavam além da janela. Papai, disse sem se virar, a vovó pediu para eu cuidar de você. Mas como? Eu sou tão pequena. Ele ajoelhou-se à sua frente. Você cuida de mim todos os dias sozinho. Só por existir. Darina assentiu, pensativa. Acho que a vovó e a mamãe gostariam que ajudássemos mais pessoas com o nosso fundo. Vamos ajudar, sim, prometeu Rodion. Naquela noite ficaram sentados por muito tempo, falando da vida de Clara, do passado e do futuro. Duas perdas os haviam unido mais do que qualquer riqueza poderia. Uma menina pequena e um homem adulto. Agora eles eram uma família, ligados pela mesma dor e pela mesma esperança. Lá fora, a neve continuava a cair, cobrindo a terra com um manto branco, puro como uma página em branco onde se poderia escrever uma nova história. Darina não acreditava que as pessoas precisassem passar pelas mesmas provações que seus avós e bisavos para se tornarem fortes. Valentina Yurievna olhou para ela com atenção, intrigada pela reflexão inesperada vinda de uma menina de 12 anos. Uma ideia interessante, Darina comentou à professora, ajustando os óculos. Você acha que as dificuldades nos tornam mais fortes? Acho que elas só revelam quem já é forte por dentro, respondeu a garota, baixinho, como se falasse mais para si mesma do que para a sala. A aula terminou e enquanto os alunos saíam em direção ao pátio, Petróleo Somovou, um garoto do paralelo, aproximou-se da mesa de Valentina com um ar hesitante. Darina demorou-se no corredor, arrumando os livros na mochila, e sem querer ouviu o diálogo. Tudo bem, Petia? Perguntou a professora, notando como o menino evitava seu olhar. Você estava distraído hoje na aula. Petróleo ficou em silêncio por alguns segundos, como se lutasse contra as palavras que insistiam em sair. Então, de repente, soltou. Minha mãe descobriu que tem câncer. Ontem disseram que precisa de cirurgia, mas meu pai só fala. Não se preocupe, tudo vai dar certo. Valentina apoiou a mão no ombro do garoto sem pressa, dando-lhe tempo para respirar. Você quer conversar sobre isso? Eles ficaram na sala vazia por quase uma hora. Darina não ouviu tudo, mas viu a expressão de Petróleo mudar. O desespero inicial deu lugar a algo mais leve, como se uma carga invisível tivesse sido dividida ao meio. Quando ele saiu, seus olhos estavam vermelhos, mas aquele brilho de pânico que o acompanhará ao entrar já não estava mais lá. À noite, enquanto ajudava o pai a arrumar a mesa para o jantar, Darina contou sobre a nova professora. Papai, ela não é como as outras professoras de família rica. Quando lê poemas sobre mães, seus olhos ficam cheios d'água. E hoje, quando o Petróleo Somovou disse que a mãe dele tem câncer, ela ficou conversando com ele depois da aula até ele se acalmar. Rodion escutava com atenção, como sempre fazia quando a filha compartilhava suas observações. Ao longo dos anos, havia aprendido a valorizar a sensibilidade aguçada de Darina, aquela capacidade de notar o que os outros ignoravam. Interessante, murmurou, enquanto secava as mãos no guardanapo. Que tipo de câncer é? Não sei ao certo. Darina mordeu o lábio, como se hesitasse em continuar. Mas, a gente poderia ajudar, não é? O Fundo Mamãe Nadieda já salvou tantas mães. Rodion assentiu sem titubear. Ele acompanhava cada caso pessoalmente, investindo não apenas recursos, mas também tempo e emoção. Para ele, aquele trabalho era mais do que filantropia, era uma promessa cumprida, um jeito de manter viva a memória de Clara. Vamos descobrir e ajudar, claro, disse com a firmeza de quem já havia tomado uma decisão. E o que mais aconteceu na escola hoje? O encontro de pais do 6º ano estava marcado para o final de setembro. Diferente da maioria dos homens de seu círculo, Rodion nunca delegava essas obrigações a assistentes ou babás. Ele comparecia a todas as reuniões, mesmo que isso significasse sentar-se em uma sala cheia de mães e algumas governantas, enquanto os outros pais justificavam sua ausência com compromissos inadiáveis. Valentina Yurievna falava com segurança, mas sem a condescendência que muitas vezes transparecia no discurso dos professores daqueles colégios de elite.
No 6º ano, as crianças começam a perceber a literatura de forma mais profunda, explicou, caminhando entre as fileiras de cadeiras. Elas passam a se interessar não apenas pela trama, mas pelo mundo interior dos personagens. Nosso papel é guiá-las para que enxerguem nos clássicos não uma obrigação chata, mas histórias vivas que ecoam suas próprias emoções. Depois da parte geral, ela se aproximou de Rodion, que folheava distraidamente o caderno de Darina. O senhor é o pai de Darina Danilina, não é? Perguntou com um sorriso que parecia genuíno. Posso roubar alguns minutos do seu tempo? Eles se afastaram em direção à janela, onde havia menos barulho. Valentina abriu uma pasta e retirou uma folha de papel, manuscrito com letra cuidadosa. Sua filha é extraordinária, começou, entregando-lhe o texto. Seus trabalhos se destacam não pela forma, mas pela profundidade. Há uma compreensão da vida que raras vezes se vê em uma criança dessa idade. Era um texto intitulado Carta para o Céu. Rodion reconheceu imediatamente a caligrafia de Darina e começou a ler. Querida mamãe, não sei se as cartas chegam até o céu, mas a vovó dizia que o amor é mais forte que a morte. Por isso, escrevo acreditando que você ouve. Agora tem um papai. Você estava certa. Ele é bom. Me ensinou a andar de bicicleta e não fica com medo quando choro à noite. Diz que lágrimas são como chuva, limpam a alma. Nós criamos um fundo com seu nome, Mamãe Nadieda. Já salvamos 12 mães. Imagine só. As palavras da filha o atingiram como uma onda. A simplicidade daquelas frases, carregadas de uma dor que se transformará em esperança, fez sua garganta apertar. Ele engoliu em seco antes de devolver o papel. Claro que pode enviar para o concurso, disse com a voz um pouco rouca. Darina ficará feliz. Valentina sorriu, como se já esperasse aquela reação. Sabe, é raro encontrar em crianças de famílias abastadas essa sensibilidade, essa capacidade de enxergar além das aparências. A maioria delas está tão focada no que é externo, marcas, tecnologias, status, que esquece de olhar para dentro. Mas sua filha, ela é diferente. Eles conversaram por quase 1 hora após a reunião. Valentina contou que antes de chegar à escola de elite, trabalhava em uma instituição pública em Butovo, um bairro modesto de Moscou. Havia sido convidada para lecionar ali depois que seus alunos venceram um concurso literário nacional. No começo relutei, confessou, brincando com a caneta entre os dedos. Temia que as crianças ricas me vissem como uma intrusa, que desdenhassem das minhas origens. Mas então pensei, e se eu puder mostrar a elas que a vida não se resume a grifes e gadgets caros? Rodion sentiu algo incomum, a sensação de estar diante de alguém com quem podia falar sem máscaras. Não havia segundas intenções nem cálculos, nem a sombra do seu sobrenome ou da sua conta bancária pairando sobre a conversa. Era apenas uma troca sincera sobre livros, educação, os pequenos e grandes mistérios da existência. Foi quando Valentina enfrentou um problema pessoal. Os donos do apartamento que alugava revelaram-se golpistas, venderam o imóvel sem avisá-la, e ela precisava encontrar um novo lugar para morar em menos de um mês. Posso ajudar, ofereceu Rodion sem hesitar. Conheço um corretor de confiança. Ele encontra algo adequado para você. Ela recusou no primeiro momento. Obrigada, mas darei um jeito. Não quero abusar da sua posição. Não é abuso, rebateu ele, com um gesto que dispensava formalidades. É ajuda. Você faz tanto por Darina? Deixe-me retribuir, pelo menos um pouco. Acabaram escolhendo um apartamento pequeno, porém aconchegante, em Kuntsevo. Valentina insistiu em pagar o aluguel sozinha. Para mim, é uma questão de princípio, Rodion Viktorovich. Preciso me sentir independente. Me chame só de Rodion, pediu ele com um sorriso. Não estamos em uma reunião de negócios. O primeiro encontro real aconteceu em novembro, depois de uma apresentação escolar em que Darina declamou poemas. Rodion convidou Valentina para jantar, sugerindo um restaurante que conhecia bem. Se está pensando no Pushkin, na Tverskoy, é um lugar maravilhoso, mas muito caro. Ela hesitou, como se pesasse as palavras. Que tal um café simples no Chioshi Pruds? Lá é gostoso e sem frescuras. Ele ficou surpreso. As mulheres de seu círculo costumavam exigir os lugares mais exclusivos, como se fosse um direito inquestionável. Valentina, no entanto, recusava o luxo com uma naturalidade que soava quase revolucionária. Sabe, Rodion, disse ela, enquanto mexia o chá com uma colher de metal. O que realmente importa para mim é que a pessoa seja boa. E o dinheiro? Perguntou ele, genuinamente curioso. O dinheiro facilita a vida, mas não compra felicidade. Vi muitos filhos ricos infelizes. E muitas crianças pobres que, apesar das dificuldades, tinham algo que nenhum cheque poderia comprar.
Amor, respeito, a sensação de que pertenciam a um lugar. Eles falavam de tudo, dos livros que os marcaram, das viagens que sonhavam fazer, dos alunos que desafiavam e inspiravam. Valentina contou sobre a infância em uma pequena cidade perto de Ryazan, filha de professores que viviam com salários modestos, mas enchiam a casa de livros e música. Rodion, por sua vez, compartilhou memórias do internato militar onde cresceu, onde a disciplina rígida convivia com momentos de uma camaradagem que duraria a vida inteira. Dois mundos distintos que, no entanto, se encontraram num ponto essencial, a compreensão de que as coisas verdadeiramente valiosas não têm preço. Quando Rodion a deixou em casa naquela noite, Valentina fez uma pergunta que pairara no ar desde o início. E a Darina? Como ela vai reagir a isso? Gesticulou entre os dois como se procurasse a palavra certa. Rodion sorriu, olhando para as luzes da cidade refletidas nos vidros do carro. Ele sorriu, com um brilho nos olhos que só aparecia quando pensava na filha. A Darina é muito observadora. Acho que ela já entendeu tudo e só espera o momento certo para dizer o que pensa. Esse momento chegou uma semana depois. Darina entrou no escritório do pai à noite, enquanto ele revisava documentos. Sentou-se na beirada da mesa, balançando as pernas com a naturalidade de quem sabe que aquele espaço também é seu. Papai começou com um tom que misturava seriedade e ternura. Eu gosto da Valentina Yurievna. Rodion afastou os papéis, surpreso pela franqueza, mas mais ainda pela escolha das palavras. E o que exatamente te agrada nela? Ela é boa, como a mamãe era, respondeu Darina, com uma sinceridade que não deixava espaço para dúvidas. E o mais importante, ela não tem medo de mim nem tenta tomar o lugar da mamãe. Ela diz, você teve uma mãe maravilhosa, e eu só quero ser sua amiga. Rodion puxou a filha para perto, sentindo o peso leve de seu corpo contra o seu. E o que você acha de nós dois ficarmos juntos? Darina sorriu daquele jeito especial, que a fazia parecer ainda mais com mira. Acho que a mamãe ficaria feliz. Ela sempre quis que você fosse feliz, e eu também quero isso. Seus sentimentos evoluíram devagar, como se ambos temessem assustar aquilo que nascia entre eles. Valentina conheceu a mãe de Rodion pela primeira vez no Natal de 2013. Antonina Fyodorovna, vinda de São Petersburgo, conversou longamente com ela a sós e depois disse ao filho, com a autoridade de quem já viu muita vida, ela é de verdade, Rodia. Segure-a com força. O pedido veio na primavera de 2014, durante um passeio a Kolomenskoye. Caminhavam pelo pomar de macieiras em flor, onde as pétalas brancas caíam como neve leve sobre os ombros. Darina, percebendo a intenção, havia se adiantado, deixando-os sozinhos entre as árvores. Valia, Rodion parou segurando suas mãos com uma firmeza que não deixava espaço para hesitações. Você se casaria comigo? Ela o olhou com seus olhos castanhos claros, onde se lia uma dúvida que não era sobre o amor, mas sobre o que esse amor exigiria dela. Eu não quero ser a esposa troféu de um homem rico, Rodion. Quero continuar sendo eu, professora apaixonada pelo que faço. E eu não estou pedindo para você mudar. Ele sorriu, acariciando seus dedos. Preciso exatamente de você. Assim como é. Valentina encostou a testa no peito dele, sentindo o batimento acelerado do coração. Então sim. 1000 vezes sim. O casamento aconteceu em junho de 2014 no cartório de Krasnogorsk. Uma cerimônia simples só para os mais próximos, Antonina Fyodorovna, os pais de Valentina, alguns amigos íntimos. Darina, agora com 14 anos, foi dama de honra. Vestida em um azul claro, com um buquê de flores silvestres, observava o pai e sua nova esposa com uma alegria que não precisava de palavras. Valentina estava deslumbrante em um vestido creme, sem excessos, com um pequeno trem que arrastava pelo chão. Não havia brilho ostentoso, apenas a beleza natural de uma mulher que irradiava felicidade. Depois da cerimônia, quando os convidados se espalharam pelo jardim do restaurante onde seria o almoço, Valentina levou Darina para um canto. Quero te dizer uma coisa importante, começou, olhando-a nos olhos. Eu não vou substituir sua mãe. Ninguém poderia, mas prometo amá-la como se fosse minha filha. E você? Você me ajudará a ser uma boa madrasta? Darina a abraçou com força. Você já é a melhor. Estavam assim, abraçadas quando Rodion se aproximou. Envolveu as duas nos braços, sentindo o peso do momento. 3 pessoas que depois de anos de solidão e dor, haviam se encontrado. 3 destinos entrelaçados em um só. Vamos ser felizes, sussurrou com a voz embargada. Prometo a vocês duas. O sol da tarde dourava as copas das árvores. O vento trazia o perfume das tilhas em flor e ao longe, o rumor de uma tempestade que se aproximava. A vida, com suas alegrias e tristezas, seguia.
E nessa vida, agora havia espaço para um novo amor, não aquele que apaga o passado, mas que dá força para o futuro. Darina observava o pai e sua nova esposa e pensava que onde quer que estivesse, sua mãe sorria para eles. Porque o amor não é um círculo fechado, onde um sentimento exclui o outro. É uma corrente infinita, onde cada novo elo só a torna mais forte. A nossa família, disse, erguendo seu copo de limonada. Aqueles que estão conosco e aqueles que nos observam do céu. O sol de maio inundava o quarto infantil com uma luz dourada e quente. Darina, vestida em um vestido azul claro, inclinava-se sobre o berço onde repousava um pequeno embrulho. Os dedinhos do recém-nascido se fecharam com uma força surpreendente em torno de seu dedo indicador. Como você é forte, Kostia sussurrou sorrindo. Um verdadeiro homem. Konstantin Rodionovich Danilin tinha apenas 2 semanas. Seu nascimento, em maio de 2017, foi uma festa para a família. Valentina, exausta pelos partos mas radiante, cochilava no quarto ao lado. Rodion, retido no trabalho, chegaria a qualquer momento. Darina, agora com 17 anos, não conseguia tirar os olhos do rostinho do irmão. Já se viam nele os traços familiares dos Danilin, o mesmo queixo teimoso, as mesmas maçãs do rosto altas. Vou ser a melhor irmã mais velha do mundo, prometeu, ajustando o cobertor. Vou ler histórias para você, ensinar a andar de bicicleta e protegê-lo de tudo. Começou a cantar uma canção de ninar, a mesma que sua mãe cantava para ela. Uma melodia moldava longa e doce sobre estrelas que velam pelas crianças, sobre a lua guardiã, sobre o vento que leva embora os pesadelos. Rodion parou na porta sem ousar entrar para não quebrar aquele momento. Sua filha, curvada sobre o berço do irmão, cantava com a mesma entonação, a mesma ternura que Mira um dia tivera. Na penumbra do quarto, com os cabelos soltos e escuros, ela parecia uma versão quase adulta da mãe. Olha, papai, Darina percebeu sua presença e seu rosto se iluminou. Ele está sorrindo enquanto dorme. Você vê? Rodion aproximou-se do berço. O rostinho do filho de fato estava iluminado por um sorriso, talvez pela canção da mãe, talvez por algum sonho infantil. Ele se parece muito com você quando era bebê, disse Rodion, abraçando a filha pelos ombros. Até a ruguinha entre as sobrancelhas quando franze a testa. Eu acho que ele puxou mais a Valentina, contrariou Darina rindo. Já dá para ver que é teimoso. Não havia um traço de ciúme ou ressentimento em sua voz, apenas alegria genuína pela nova família do pai. Rodion olhava para a filha com gratidão e orgulho. Aos 17, ela possuía uma sabedoria e uma generosidade de espírito que muitos adultos nunca alcançam. Sabe, papai, disse Darina, como se lesse seus pensamentos, a mamãe ficaria feliz. Ela sempre dizia que o amor verdadeiro não se divide, se multiplica. Quanto mais você dá, mais recebe. O salão de conferências da Fundação Mamina Nadieda estava lotado. A primavera de 2019 havia sido especial para a organização. Já haviam ajudado 150 famílias na luta contra o câncer. No palco, uma jovem mulher com uma menina de 7 anos agraciava a plateia com lágrimas de gratidão. Os médicos disseram que não havia quase esperança. O tratamento em Israel custava 5 milhões de rublos. Para nós, uma família comum de Ryazan, era uma fortuna inalcançável. Foi então que soubemos da Fundação Mamina Nadieda. Na primeira fileira, sentados lado a lado, estavam Rodion, Valentina com o pequeno Kostia de 2 anos no colo, e Darina, agora uma jovem alta e esbelta, de olhos cinzentos sérios, estudante do 2º ano de psicologia na Universidade Estatal de Moscou. Além das aulas, ela se dedicava ativamente ao trabalho da fundação. Foi ela quem desenvolveu um programa de apoio psicológico para crianças cujos pais enfrentavam o câncer. Depois da cerimônia, quando os convidados se dispersaram, Darina mostrou ao pai uma pasta com documentos. Papai, olha só. É um projeto para um centro de reabilitação para crianças que perderam os pais para doenças oncológicas. Quero que tenha não só psicólogos, mas também oficinas de arte, esporte, tudo que possa ajudá-las a lidar com a dor e encontrar um novo sentido para a vida. Rodion folheou os papéis, sentindo o peso da responsabilidade e do orgulho. Rodion examinou os documentos com atenção, folha por folha. A cada ano, a Fundação Mamina Nadieda, Esperança de Mãe, ampliava seu alcance. O que começou como auxílio financeiro para tratamentos oncológicos havia se transformado em um suporte integral às famílias afetadas pela doença. Não quero que nenhuma criança fique sozinha como eu fiquei, disse Darina, baixinho, enquanto observava a reação do pai. Quero que todos saibam que mesmo nos momentos mais escuros, há pessoas dispostas a estender a mão. Rodion a abraçou com força. Sua mãe se orgulharia muito de você. E eu também me orgulho. Os olhos de Darina brilharam com lágrimas contidas.
Sabe, às vezes penso se mamãe não tivesse ficado doente, se tivéssemos continuado naqueles 2 cômodos em Mitch, eu nunca teria te conhecido. Não teria estudado, não estaria ajudando os outros hoje. Fez uma pausa refletindo. Mas depois entendo. Tudo aconteceu como deveria. Cada perda, cada dor nos trouxe até aqui. E talvez seja por isso que sabemos valorizar o que temos. O céu da manhã de julho estava límpido, sem uma brisa. O cemitério em Mitch afundava-se em verde e flores. As lápides de Mira e Clara Micailona ficavam lado a lado, sob a sombra de um velho olmo. O mármore reluzia, impecavelmente cuidado. Darina ajoelhou-se, disposto os buquês com cuidado, lírios brancos para a mãe, ásteres para a avó. Rodion e Valentina ficaram a alguns passos, com o pequeno Coxia no colo, dando-lhe espaço para estar a sós com as memórias. Todo ano, no dia 7 de julho, aniversário de Mira, a família Danilin voltava àquele lugar. Era uma tradição contar a ela sobre os últimos 12 meses, dividir alegrias e tristezas, como se ela pudesse ouvir. Mamãe, começou Darina, ajustando a foto no monumento. Tudo está bem. Estou no 2º ano da faculdade com notas excelentes. O professor Leontiev me convidou para um projeto de pesquisa. E o centro de reabilitação, imagine, logo poderemos ajudar não só com dinheiro, mas com carinho, com apoio real. Falou das aulas, do primeiro amor, do irmãozinho que havia começado a falar e a chamá-la de Dá. Papai se tornou exatamente como você sonhava, bondoso, justo. Dizem que a riqueza corrompe, mas nele só revelou o que havia de melhor. Ele entendeu que o importante não é o dinheiro, é o amor. Quando terminou, Rodion aproximou-se da lápide. Depositou um buquê de rosas e ajoelhou-se, tocando o mármore frio com os dedos. Mira, me perdoe, murmurou. Perdoe por não ter conseguido protegê-la, por não ter descoberto a verdade a tempo. Mas juro, farei tudo para que Darina seja feliz, cuidarei dela até meu último suspiro. Valentina aproximou-se e pousou a mão em seu ombro. Na outra segurava Coxia que, com curiosidade infantil, apontava para a foto no monumento. Mamã, balbuciava esticando o dedinho. Sim, pequenino, sorriu Darina entre lágrimas. É sua outra mamãe. Ela está no céu, mas te ama. Permaneceram ali, unidos pela memória e pelo afeto, não aquele que separa passado e presente, mas o que os tece juntos, criando uma corrente contínua entre gerações. O som das teclas do notebook quebrava o silêncio do escritório. Darina, inclinada sobre a tela, digitava com rapidez, lançando olhares esporádicos à pilha de livros ao lado. A monografia Apoio Psicológico a Crianças que Perderam os Pais estava quase pronta. Perder um progenitor na infância é uma ferida profunda, que marca o desenvolvimento da personalidade. Mas com o suporte adequado, essa dor pode se transformar em empatia, resiliência e sabedoria. Uma criança que enfrenta a perda pode desenvolver uma compreensão única do valor da vida e dos laços humanos. Parou para reler, sentindo o peso de cada palavra, todas nascidas de sua própria história, filtradas pelo coração. Ao lado dos argumentos acadêmicos, porém, guardava outro documento em uma pasta à parte, suas memórias pessoais, iniciadas aos 17 anos. Um diário para as futuras gerações da família. Minha história para vocês que virão depois. Sua bisavó Mira foi a melhor mãe do mundo. Ela me ensinou a amar, a perdoar, a ser forte. Lembrem-se, família não são só os laços de sangue, mas aqueles que escolhem amar vocês todos os dias. Meu caminho começou com uma perda, mas me levou a encontrar um pai que não conhecia, uma nova mãe que me acolheu como filha, um irmão que se tornou minha alegria. A vida nunca é só preta ou só branca. Nos momentos mais escuros, pode nascer a luz mais intensa. Salvou o arquivo e se alongou. Do lado de fora, a neve de dezembro caía, envolvendo o jardim em um manto branco. Daqui a uma semana, em 16 de dezembro de 2019, fariam exatos 10 anos desde aquele dia em que uma menina de casaco cinza fizera uma pergunta que mudaria tudo. Da sala, vinham os estalos suaves da lareira. No sofá favorito, Rodion dormitava com Coxia de 2 anos nos braços. O menino respirava fundo, a bochecha colada ao peito do pai, os cílios longos projetando sombras nas faces coradas. Nas paredes, fotos da família, Mira e Clara nos retratos antigos, o casamento com Valentina, os primeiros passos de Coxia. No centro, um grande retrato de Mira, encomendado por Darina em seu último aniversário. A jovem mulher de olhos claros e sorriso terno parecia observar a todos, como se aprovasse cada momento daquele lar. Da cozinha vinham os aromas do jantar festivo. Valentina preparava pussinte moldavas, empadas de queijo e ervas, seguindo a receita que Darina lembrava da infância. Ela fechou o notebook e aproximou-se do pai. Rodion abriu os olhos, sorrindo para a filha.
Terminou o trabalho? Quase respondeu, sentando-se no braço da poltrona. Papai, lembra daquele dia em que eu perguntei, o senhor não precisa de uma filha? Rodion sorriu, acariciando as costas do filho adormecido. Lembro. Foi o dia mais terrível e mais feliz da minha vida. Sabe o que aprendi nesses 10 anos? Disse Darina, pensativa. Mamãe tinha razão. Você é um homem justo. Só às vezes a justiça demora a chegar. Valentina entrou na sala, enxugando as mãos no pano de prato. Sobre o que estão falando? Sobre como é bom que algumas perguntas mudem uma vida, respondeu Darina, levantando-se. Foi até a janela. A neve caía em flocos grandes, criando uma sensação de aconchego. Algumas ruas dali, 150 famílias seguiam suas vidas graças à Fundação Esperança de Mãe. Crianças que não perderam suas mães por causa de tratamentos a tempo. Adultos que ganharam uma segunda chance. Dentro de 6 meses, o centro de reabilitação seria inaugurado. A realização de seu maior sonho. Um espaço onde crianças que enfrentaram a perda encontrariam apoio e compreensão. Isabela, segundo rumores, havia se casado com um viticultor francês e encontrado paz em uma pequena cidade no sul da França. Recentemente enviará um cartão com votos de felicidade e uma foto de sua vinícola. A vida havia colocado tudo em seu lugar. Darina voltou-se para a família, o pai com o irmãozinho nos braços, Valentina ajeitando a mesa, o retrato da mãe na parede. O círculo se fechará, do isolamento e da dor à plenitude e a uma nova esperança, da pergunta de uma menina em um casaco cinza-cinzenta, a resposta que se desdobrava a cada dia vivido. Não era um conto de fadas com final perfeito. Era a vida com seus altivos voos e quedas abruptas, suas alegrias efêmeras e dores que insistem em permanecer. Era a vida em que o amor e a justiça triunfam, não por magia, mas porque homens e mulheres encontram coragem para encarar a própria verdade e a do outro. Lá no céu, Mira e Clara observavam a cena e sorriam. Sua menina estava feliz. Seu esforço não fora em vão. A corrente de gerações seguia seu curso, carregando a memória do passado e a semente do futuro. Pela nossa família, disse Darina, erguendo a xícara de chá. Por todos que estão conosco e por aqueles que nos olham de cima. Pela nossa família ecoaram Rodion e Valentina. O pequeno Kuchik, acordando, estendeu os bracinhos para a irmã. Darina o pegou no colo, apertando-o contra si. Em seus olhos, via refletido seu próprio passado infantil, aquele que poderia ter sido, se a vida tivesse tomado outro rumo. Mas em vez de amargura, seu coração agora abrigava gratidão, por cada encontro, por cada perda, por cada lição que a trouxera até ali. Você será uma boa pessoa, sussurrou ao irmão. Porque tem a nós. E porque 2 anjas o observarão sempre, a vovó Mira e a bisavó Clara. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo passado e presente com o mesmo manto branco. A vida seguia, absorvendo tudo o que foi e oferecendo esperança pelo que ainda viria.